Você conta de novidade, ele que representa a nossa prefeitura de Muriaé aqui no nosso programa. Reginaldo Louris, e aí? Bom dia mais uma vez, meu amigo Jorge, Álvaro, os ouvintes da Rádio Muriaé, dá bom dia também ao Tenente Marcos, Major Vitor, que nos acompanham aqui. E o nosso assunto dessa vez será a Copa do Mundo. Copa do Mundo. Exatamente. Ao longo de alguns dias, cerca de 40 dias antes do início dos Jogos, nós fizemos algumas reuniões junto com uma equipe formada pela Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Ministério Público e a Prefeitura de Muriaé, a fim de que nós pudéssemos ordenar a ocupação do espaço público para que a gente pudesse evitar qualquer tipo de conflito e para que as coisas pudessem transcorrer com ordem, com paz, e que o muriaense pudesse realmente participar dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo de maneira ordeira e de forma a aproveitar os Jogos e torcer pela nossa seleção, E hoje nós tivemos um novo encontro para reavaliar as ações, A Polícia Militar esteve presente, nós tivemos, junto com a Prefeitura, presente também com o Demutran, os fiscais de postura, os fiscais de meio ambiente, e estamos aqui junto com a polícia para fazer essa avaliação e para noticiar para a população de Muriaé e para as pessoas que tiveram aí as suas vidas afetadas, seja positivo ou negativamente com as aglomerações que aconteceram no último domingo, quais são as medidas que nós vamos adotar para que a gente possa garantir aí a boa convivência e a segurança da população de Muriaé nos próximos Jogos da Seleção Brasileira. Major Vitor, prazer imenso recebê-lo aqui no programa, viu? O prazer é todo meu, Jorge, pela primeira vez aqui pessoalmente da gente estar conversando e sempre que possível e necessário, a gente está aqui para tratar de segurança pública, para falar à população de Muriaé acerca dos trabalhos da Polícia Militar na cidade. Tenente Marcos está sempre aqui nos orientando, nos ajudando a entender como é que funciona a Polícia Militar, a segurança pública aqui em Muriaé. Seja bem-vindo também, Tenente Marcos. Muito obrigado, Jorge Luiz. E um bom dia a todos, um bom dia aos ouvintes da Rádio Muriaé. Constantino Pinto foi fechado e nós tivemos várias brigas, os vídeos estão circulando aí pela internet, diversos chamados. Quantos registros, Marcos? Mais de 15 registros. Mais de 15 registros de ocorrência de situação de depredação, de perturbação do sossego, de agressão, de desrespeito, de falta de educação, de comportamento adequados. E a gente percebe que isso, e o que a gente não deseja, é que nós já tenhamos situações de fatalidade, como nós tivemos na Copa passada, em que nós tivemos um homicídio consumado no local de concentração para os Jogos da Seleção. A Polícia Militar ela se preocupa o tempo todo com isso, ela se preocupa em garantir a segurança, a tranquilidade da população. E se a gente percebe que, em determinados momentos, não há cooperação, não há boa vontade nesse sentido, é interessante que medidas mais firmes, medidas até certo ponto, não vou dizer radicais, mas medidas necessárias para que a gente evite um mal maior. A ação e o posicionamento da Polícia Militar, junto com a Prefeitura de Muriaé, é um posicionamento firme, porque a gente quer preservar vidas. E a experiência nos diz que começa realmente nesses pontos. Os pequenos deslizes, as pequenas transgressões, as pequenas permissões e concessões vão alimentando no ser humano o ânimo para praticar cada vez mais atos mais graves. Nós tivemos reclamações e registros por parte de moradores da Constantino Pinto que tiveram dificuldade de acessar seus imóveis. Tivemos pessoas que reclamavam do mau cheiro, da bagunça deixada, banheiros que foram colocados de maneira insuficiente e ao longo da via não eram utilizados adequadamente, enfim, uma série de problemas que a gente entende que nesse primeiro momento o mais adequado e o interessante é que os comerciantes, aqueles que desejam ter e utilizar esse momento também para as questões econômicas, para ganhar o dinheiro, o que for, eles deverão se ater ao espaço físico dos seus estabelecimentos, dentro das limitações dos seus alvarás, dentro dos seus horários de funcionamento, respeitando as regras de convivência,
e que não haverá fechamento de rua, não haverá isolamento de locais para assistir aos jogos e confraternização pós-jogo. Essa que é o nosso posicionamento. Principalmente em decorrência dos problemas que nós tivemos em Muriaé. E não adianta, às vezes, as pessoas, e a gente acabou ouvindo isso, e a gente deixa muito bem clara essa questão. Quando as coisas... E é muito fácil depois jogar para a Polícia Militar a responsabilidade, né? Porque a polícia tinha que estar no local. A polícia esteve presente no local, a polícia encontrou dificuldade e resistência das pessoas que estavam lá para entender que havia cessado aquele momento de comemoração. Comemoração tem que ser considerado diferente de permissividade, de poder tudo, de liberdade. Você pode comemorar, mas com limites e com respeito às regras. Isso é muito claro. E a Polícia Militar, que é o braço do Estado, para fiscalizar, para controlar o cumprimento das regras sociais, ela atua, vai continuar atuando e vai ser firme nisso. Então, a gente percebe que muito do comportamento das pessoas também, da resistência às pessoas, sobre aquela desculpa, é Copa do Mundo, então eu posso sentar na janela do meu veículo e sair em carreata. Não pode, vai ser multado. É Copa do Mundo, eu posso colocar o sujeito na carroceria do meu carro em risco e sair pelas ruas buzinando, porque o Brasil ganhou. Não pode, vai ser notificado. Copa do Mundo, eu posso urinar na rua? Não pode. Não pode. Então, essas coisas que a gente está tratando aqui, sabe? Então, a gente espera que a população compreenda, né? A gente estava conversando um pouco antes. É interessante que os comerciantes também, eles busquem situações alternativas para que possam explorar comercialmente esse momento. Outros que não fizeram, façam seus eventos, mas dentro ali do seu limite, do seu espaço físico e dentro das regras já estabelecidas. O Major Vitor falou aqui ainda há pouco, num item primordial de segurança pública, né? Pequenos delitos. É por eles que nós temos que começar a combater para evitar que o mal maior aconteça. E segurança pública se faz com o que disse aqui o Major, prevenção. Antes que o mal maior aconteça, vamos cortar pela raiz. Verdade, Jorge. Né? Isso é segurança. O Marcos esteve à frente do policiamento, né, Marcos? Temos conversado muito com ele aqui. E o Marcos pode passar para nós qual que é a situação que ele encontrou aqui no dia. Aqui, né? Na verdade, foi uma situação de dificuldade, a verdade é essa, devido à aglomeração das pessoas e até mesmo a falta de ordenação, né, dessas pessoas após o jogo. O transcorrer do jogo foi num clima de tranquilidade, porém o pós-jogo foi difícil porque pessoas de bairros diferentes se encontraram e aproveitaram esse momento para se enfrentarem, como se fossem torcidas diferentes, né? Hooligans, como estão lá, né? Adversários. Adversários, para o mesmo seleção de um mesmo país, né? E parecia que torciam para times diferentes. Esse foi o cenário que nós encontramos. Foi várias brigas, vários chamados, né, que não foi possível atender devido à demanda, né? E a grande aglomeração de pessoas na Avenida Constantino Pinto. Então, por isso, vários chamados aconteceram e não foi possível o atendimento, por falta de viatura. Jorge, e na realidade, esse primeiro processo, né, Roriz, quando foi feito, foi na melhor das intenções, de criar um espaço, de criar um ambiente, confraternizar, a família está presente, festejar, comemorar. Do município foi maravilhosa. A intenção do município, reunindo toda essa equipe da Polícia Militar, Civil, Ministério Público, Corpo de Bombeiros, era proporcionar à população de Muriaé o direito de comemorar com a seleção brasileira e com o povo muriaense. A nossa intenção é óbvio, respeitando as diretrizes, as orientações da Polícia Militar, como o Major Vitor bem lembrou, as tendências de aglomerações nos pontos da cidade, mas o que a gente queria, o que todos nós queríamos, não só a Prefeitura de Muriaé, era que a população de Muriaé pudesse ter uma confraternização com segurança, com alegria, né, com o espírito da paz, que é o espírito que a grande maioria do povo muriaense tem. Claro, com certeza. Mas a partir de agora, então, estão canceladas essas concentrações. O que sobrepõe a isso é o que o Major Vitor disse, que é a preservação da vida. Nós não podemos, em detrimento a vontade de se comemorar, colocar em risco a vida das pessoas. Eu me lembro muito bem quando, pegando um pouco da fala do Major Vitor aqui, eu me lembro quando todos estávamos com as atenções voltadas para Nova York, cidade violenta, complicada.
O combate lá começou, tira o vendedor de bala da rua, tira o mijão da rua, reduziu o índice. Teoria da janela quebrada. Exatamente, você tem que, né, começar nos pequenos delitos. Se não houve condições das pessoas terem uma participação coletiva, ordeiramente falando, então vamos eliminar, vamos colocar em seus bares, nos seus bairros, entendeu? Para evitarmos um problema maior. Sim, Jorge, desculpa interromper, mas na realidade é essa. O planejamento, as ações, a gente está flexibilizando uma primeira ação que foi feita, a gente está ainda dentro daquilo que a gente espera em relação à Copa do Mundo, refazendo algumas coisas, ajustando alguns posicionamentos. A Polícia Militar se posiciona de maneira muito técnica nesse aspecto, considerando experiências já vividas, considerando situações que a gente já vivenciou, não só em Muriaé, mas experiências de diversos municípios. A Polícia Militar procura se posicionar de maneira técnica, de maneira impessoal e visando sempre o bem da coletividade. Nós tivemos muito mais pessoas que foram prejudicadas do que beneficiadas com essa ação. E por conta disso, a gente entende que após os jogos, principalmente que os jogos acontecem durante a semana, os próximos jogos, nós teremos um jogo na quarta-feira, às 9 horas da manhã. A gente tem que considerar que a cidade ela precisa voltar à normalidade. Sexta-feira. Na sexta. Sexta, 9 e quarta-feira, às 15 horas. A gente precisa entender que existem pessoas que não gostam de futebol. A gente precisa entender que pessoas precisam entrar e sair das suas casas. A gente precisa entender que pessoas que moram naquelas imediações, caso tenham algum problema de saúde, precisem sair imediatamente das suas casas, tem dificuldade na sua locomoção. A gente precisa entender que outros tipos de estabelecimentos comerciais precisam funcionar sem que sejam depredados, sem que sejam estragados. Nós tivemos comerciante que não teve condições de abrir o seu comércio em razão de preocupação. Então, a Polícia Militar vai estar presente nas ruas durante os Jogos da Copa para garantir a ordem, para garantir a tranquilidade da cidade. Algumas pessoas reclamaram das ações da Polícia Militar, então para essas pessoas eu dou o seguinte recado: nós nem começamos. A Polícia Militar vai ser muito firme a partir de agora. A Polícia Militar vai atuar dentro dos rigores da lei, dentro do que a lei estabelece, de maneira contundente e permitir que a população de bem dessa cidade não seja prejudicada por alguns baderneiros. Permitir que o torcedor possa festejar, possa comemorar, e não os baderneiros. Baderneiro fora. A Polícia Militar vai agir de maneira enérgica, pontual em relação a essas pessoas, e aqueles que estiverem dispostos a descumprir regras, descumprir leis, maneiras de boa convivência, eu acredito que em Muriaé e na área do 47 BPM, eles não vão ter espaço, né? Eles não vão ter espaço. Então fica dado o recado, porque a gente sabe que as pessoas de bem acompanham, e os vagabundos também ficam acompanhando para saber o que a gente tá pensando, né? Então a gente fala direto para eles também, né? Aqui não tem espaço para essas pessoas desordeiras, para essas pessoas que gostam de baderno. O Tenente Marcos, a equipe de policiais que trabalham em Muriaé são bem imbuídos, compromissados, e nós estaremos firmes aí nos demais jogos para que quem quer comemorar vai ter a sua tranquilidade, e aqueles que não querem comemorar, que querem continuar as suas atividades, também terão esse espaço. Roriz, ficou tudo certo, não ficou? Tudo certo. Esclarecemos a população. Exatamente. Os motivos do porquê não teremos mais os festejos nas ruas fechadas. Festeja à vontade, pode festejar à vontade, com ordem. Com ordem. As ruas estarão liberadas. Liberadas. Né, e os festejos serão conscritos aos locais dos bares, dentro do recinto do bar, né, sem ocupar as vias públicas, e o decreto versa sobre isso. Né, o decreto revoga os atos de autorização do uso do espaço público, consubstanciado em alvarás especiais, e aí no próprio texto do decreto a gente considera aí a necessidade de adoção de medidas imprescindíveis para assegurar à população os direitos sociais constitucionalmente previstos, considera a necessidade da segurança pública e também o disposto no ofício que nos foi encaminhado através do comando da Polícia Militar, para que todas as ações da polícia estejam resguardadas também por ações da Prefeitura de Muriaé. Ok. Major Vitor, obrigado pela presença, muito esclarecedora. Tenente Marcos,
Me ajuda, hein? Me abandona não, pelo amor de Deus. Vem aqui me socorrer de vez em quando, tá bom? Obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço. E daqui a pouco vamos torcer pro Mané, que é nosso parente, vai entrar em campo já aí. Roriz, um abraço, Roriz. Um abraço, obrigado mais uma vez.